capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Nesse momento, o tempo determinado é sentar e ouvir a palavra, amém? No culto também tem um tempo determinado para todas as coisas. Já ficamos bastante animados, agora vamos nos acalmar. No salão, todo mundo senta para ouvir a palavra de Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Baixa sua cabeça, vamos orar. Peça ao Espírito Santo que venha falar com você. Feche os seus olhos. Você que precisa de uma palavra de Deus. Você que está vivendo um tempo difícil, talvez. Deus quer falar com você. Pai, nesse momento eu peço que a tua unção caia sobre este lugar. Acalma os nossos corações para ouvir aquilo que o teu Espírito diz à igreja. Fala a cada um que está aqui, Senhor. Usa a minha vida, Pai. Que nesse momento o Senhor tome o controle deste lugar. E toda mente, todo pensamento, todo raciocínio seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. E a igreja diga amém. O tema dessa palavra é superação. Quem está anotando, coloca aí superação. Nós estamos vendo aqui, por esse texto da Bíblia, que o Senhor nos fala que há tempo para tudo. Hoje à tarde mesmo, durante uma partida de futebol, teve tempo para gritar, teve tempo para roer as unhas, teve tempo para chorar, teve tempo para ficar desesperado, né? E no final teve o tempo para dizer, ai, que alívio, né? Então a vida, presta atenção, a vida é feita de fases. E na vida de um líder não é diferente. Nós estamos vivendo um dos eventos mais importantes, termo assim de esporte, que é a Copa do Mundo, né? E é uma disputa entre países. É apenas um jogo. Mas é um jogo que está representando uma nação. Um time que está representando a nação. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Uma das características mais importantes de um líder é a capacidade de superação. Nós estamos vendo que o tempo todo, nas partidas, o jogador vive uma fase boa, uma fase ruim. É o que a gente mais escuta. Fulaninho não fez uma boa partida. Fulaninho está fazendo uma ótima partida. Fulaninho fez o gol contra. No primeiro jogo da Copa. Fez o gol contra si mesmo. A vida é assim, queridos. A Bíblia está mostrando isso. Seria maravilhoso se a gente vivesse só o tempo de rir. Mas existe o tempo de chorar. Seria muito triste se a gente vivesse só o tempo de chorar. O tempo de chorar passa. Diga para o teu irmão, o tempo de chorar passa. Depois vem o tempo de riso. Amém? E nessas fases em baixa,
Porque a cada fase positiva vem uma negativa. Tempo de edificar, mas também tempo de derrubar o que se edificou. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de juntar. Na hora que está indo tudo bem, ótimo, ninguém precisa de superação. Agora, todo líder, toda liderança, toda pessoa, em todo lugar, por melhor que seja, vai ter a fase de chorar. Vai ter a fase de jogar, de arrancar o que plantou. Vai viver uma dessas fases. E muitos não têm uma coisa chamada resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de um objeto de sofrer uma pressão muito grande ou uma pancada muito grande e voltar para o seu estado original. Em se tratando de ser humano, em se tratando de futebol, vamos falar que dentro de um campo, o que há de mais resiliente é a bola, que passa 90 minutos sendo chutada e quando termina, está inteira. Nós temos que ser como a bola, não para viver apanhando, mas quando chegar a hora de apanhar, a gente aguentar firme e ir para frente. E muitas pessoas que não estão aqui hoje, porque não foram resilientes, porque não tiveram capacidade para superar os momentos de queda, os momentos de fracasso, os momentos difíceis. Deus nos chama para sermos mais que vencedores. Nós vemos que no campo, no final do jogo, as pessoas só diziam: Brasil está nervoso, o time do Brasil está nervoso, está perdido. Sob pressão, querido, quero ver quem é que não fica nervoso. Jesus, antes de ser crucificado, ele chorou. Ele suou lágrimas. Suor de sangue, aliás, ele suou sangue. Não foi lágrimas de sangue, ele suou sangue. Essa expressão lágrimas de sangue é que a gente usa tanto que eu me confundi. Mas ele suou sangue. E a pessoa só sua sangue sob uma pressão e um estresse muito violento. Ele sabia o que ele ia passar. Então todo mundo fica nervoso na hora de uma prova, de um concurso. Quando você diz: essa é a minha As pessoas têm a tendência de pensar, como eu já ouvi muita gente: essa é a minha única chance. Deus não tem só uma chance para você. Amém? Deus não tem só uma chance para você. Outro dia eu estava conversando com a moça, ela estava desesperada, ela dizia: meu Deus, essa foi minha única chance. Eu falei: quem disse para você que essa foi sua única chance? O inimigo quer que você pense, quando você cai, que foi sua última chance. A gente vê na Bíblia que todo homem de Deus passou por pressão. E muitos deles fraquejaram na hora da pressão. Um desses homens na Bíblia foi Saul. Quando ele se viu pressionado pelo povo, esperava o sacerdote Samuel para saber se deveriam consultar o sacerdote, se deveriam ir à guerra contra os filisteus ou não. Os filisteus começaram a se aproximar, o time adversário, e o povo começou a fazer pressão sobre o rei. Sabe o que o rei fez? Ele não era sacerdote. Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele não aguentou esperar Samuel. E ele ofereceu o sacrifício, ele assumiu a posição do sacerdote. Você vai ver isso em 1 Samuel, no capítulo 13, de 5 a 13. Naquele momento, ele fraquejou. E ele perdeu a sua posição de rei naquele instante. Mas eu fico pensando, se Saul tivesse tido uma atitude diferente, quando ele fraquejou, será que a história dele teria sido essa ou teria mudado?
Eu digo que um líder você conhece, não é por ele nunca dar trabalho, não é por ele nunca errar. Você conhece o coração de um líder, a estrutura de um líder, a determinação de um líder, quando ele erra, quando ele fracassa na sua missão, quando ele fica desapontado com seus próprios resultados. É ali que a gente vê o calibre de um líder. Eu vi uma seleção, não me lembro qual, que quando perdeu um jogador, que ficou só com 10, aí foi que ela cresceu. Qual foi a seleção? Os ficcionados pelo futebol. Eu não sei qual foi. Eu sei que quando foi expulso um dos jogadores, aí a seleção cresceu. É isso que Deus espera de você. Quando o inimigo te der uma rasteira, quando você tombar, que você se levantar, aí que você fique forte, aí que você cresça contra o inimigo. Não deixe ele levar a taça que Deus preparou para você. Não deixe ninguém tomar a tua taça. A Bíblia diz, não deixe ninguém roubar a tua coroa. A nossa taça é a nossa coroa. A coroa que recebe aqueles que cumprem o seu propósito. É para aqueles que perseverarem até o fim. A capacidade de superação vai te levar a ser um cumpridor de tarefas. A capacidade de superação vai te levar a cumprir a tua missão. Pessoas que não superam problemas, pessoas que não superam frustração, pessoas que não superam decepção, elas não finalizam a sua jogada, elas não chegam ao gol, elas não vão até o final, elas não cumprem a sua missão. Se Deus te colocou numa missão, te colocou à frente de uma célula, você vai desistir da célula porque tem 3 ou 4 células que não vem um visitante? Você vai desistir da célula, líder, porque as pessoas que vieram com você te abandonaram? Se você ficar sozinho pregando para as cadeiras, eu lhe digo que as cadeiras um dia serão ocupadas, porque você não desistiu. E Deus abençoa quem não é desistente. Glória a Deus. Deus tem um compromisso com quem não desiste. Deus tem um compromisso com quem persevera. Ele diz que aquele que perseverar até o fim receberá uma coroa. É o compromisso de Deus. Ainda que todo mundo te abandonar, você fique na sua posição, porque Deus vai mandar outros. Amém? Ainda que o teu melhor discípulo te abandonar, Deus vai mandar outro, ou outros, se você ficar na posição. Querido, nós vemos que os homens de Deus que permaneceram foram aqueles que conseguiram superar, inclusive seus pecados. Não só as decepções, mas conseguiram superar suas próprias quedas. Saul caiu, pecou, errou. Mas quando ele pecou, quando ele desobedeceu, ele teve uma segunda oportunidade. E nessa segunda oportunidade, ele desobedeceu a Deus. Quando o profeta Samuel veio repreendê-lo, ele disse, me honra diante dos homens. Ele não se humilhou, ele não se arrependeu. Ele não soube aproveitar a sua segunda chance. Mas Davi cometeu um pecado que aos nossos olhos foi até pior do que o de Saul. Ele adulterou, ele criou uma situação para matar o marido da mulher com quem ele adulterou, e ele foi destituído. Ele perdeu a posição dele no palácio, o próprio filho dele se levantou contra ele, e há um momento muito comovente na vida de Davi, que está em 2 Samuel, no capítulo 16. Segundo Samuel 16. Esse foi um dos momentos mais tristes na vida dele, mais desmoralizante. Nesse momento aqui, seu filho tinha se levantado contra ele, ele foi deposto.
E aí no versículo 5 diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Absaí, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Que posicionamento diferente. Um homem só, jogando pedras sobre Davi, Davi com os valentes dele. Mas Davi tinha uma capacidade para suportar pressão incrível. Querido, uma pessoa que tem esse dom de superar, que tem essa força, essa característica, é alguém que aprende a suportar pressão. Uma das dificuldades do Brasil é que sempre quando ele é pressionado, ele começa a tremer. Quando eu vi ali nos pênaltis, jogadores chorando, eu falei: isso não é hora de chorar. Não tinha acabado a partida, ainda ia ter os pênaltis. Por que eles estavam chorando? Porque eles estavam nervosos, porque eles chegaram no limite deles. Deus quer aumentar o teu limite para suportar a pressão. Deus quer aumentar a sua capacidade. Glória a Deus. Aleluia. Davi fraquejou, pecou, fraquejou. Querido, uma pessoa, uma das características, quais são as características de pessoas que superam? No final eu vou falar para você rapidamente. Nós vamos ver o exemplo de um outro homem de Deus que fraquejou no momento que ele não podia. O momento que o mestre mais precisava dele. O momento que Jesus tinha sido levado para ser crucificado. Estava sendo maltratado, cuspido no rosto. Aquela era a hora de Pedro ser forte. Mas Pedro fraquejou. E ele negou Jesus 3 vezes. E diz aqui que quando Pedro negou Jesus 3 vezes, na terceira vez, no capítulo 26 de Mateus, no versículo, final do versículo 74, quando ele começou a praguejar e a jurar, disse: não conhece esse homem, imediatamente cantou o galo. Para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo recebeu o Espírito. Depois que Jesus ressuscitou e ele foi batizado, Pedro deixou de ser aquele homem fraco, aquele homem frágil, aquele homem vacilante. E ali ele se encheu de coragem e de ousadia. Pedro, numa situação onde ele se levanta e ele discursa para todos, ele perdeu o medo dos judeus. Pedro perdeu o medo da morte. Pedro perdeu o medo de ser crucificado.
Porque ele recebeu o poder. O que leva uma pessoa a fraquejar, o que leva uma pessoa a não se erguer quando cai, é porque ela aceita a derrota. Como é que você reage quando você falha? Como é que você reage quando você peca? Como é que você reage quando você tem um mau resultado na sua equipe, na sua célula, nas suas metas? Quando você é reprovado na sua escola, na sua faculdade? Quando você estuda e não... Como é que você reage? Você fica com vergonha? Você não vem mais na igreja porque você pecou? Você não vai mais para o discipulado porque a sua equipe não bateu a meta, porque a sua célula está fraquinha? Como é? Qual é a decisão, qual é a posição positiva que você tem no momento da falha? Disso depende você ganhar o jogo. Porque no momento em que você está fraco, você tem que saber que é nesse momento que Deus quer te fazer forte. É nesse momento que você levantar. Quais são as características de pessoas que superam? Primeira delas, essas pessoas não são orgulhosas, são humildes. Elas não ficam arrasadas com o ego ferido, com o orgulho ferido, porque fraquejaram. E poderia ter ficado arrasado, aquele homem jogando pedra nele, chamando ele homem de Belial. Você está recebendo a paga, porque você é um homem de sanguinário, do que você fez, você é um impostor. Davi podia ter se encolhido de vergonha, ele disse, deixa me apedrejar. Uma pessoa que supera, é uma pessoa que suporta humilhação. Porque ela confia em Deus e ela sabe que no tempo certo ela vai ser exaltada. Ela não vai tentar se exaltar antes da hora. Ela não vai fingir que nada aconteceu. Ela vai aguentar o opróbrio. Davi, queridos, quando isso aconteceu, ele vestiu de pano de saco e jogou cinza na cabeça e saiu descalço. O rei, ele assumiu sua vergonha. Ele assumiu seu fracasso como líder. E ele saiu descalço e humilhado na frente. E disse, deixa que ele me humilhe mais, deixa que ele me apedreje. Possa ser que Deus veja e me compense o bem por esse mal que eu estou passando. Não finja. O gato é que faz isso. O gato, quando der um pulo, se ele errar o pulo, ele finge que não errou. Ele disfarça. Não disfarça a tua queda, não. Quando você cair, diga cair. Senhor, me levanta. Meu líder, me ajuda a me levantar. Meus irmãos, me ajudem a me levantar. Meu irmão, me ajude com a minha equipe. Meu irmão, minha equipe só está caindo. O que você está fazendo diferente? Me ensina. Minha célula não cresce e a sua está bombando. Ao invés de ficar com inveja, vai para a célula e diga, eu quero saber como é que você faz, porque eu quero aprender com você. Não esconda seus maus resultados. Não pegue um relatório e bote visitante quando não teve visitante. Deus quer, as pessoas que superam são pessoas que encaram as suas fraquezas. São pessoas que encaram as suas falhas. Reconhece o seu erro. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e chorou. Se arrependeu. A pior coisa que tem é aquela história, né? Enfiar com uma avestruz que enfia a cabeça no buraco, crente que ninguém está vendo, mas o rabo está de fora e todo mundo está vendo. A pior coisa que tem é aquele que tenta encobrir suas transgressões. Davi falou, enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos se secaram. A palavra de Deus diz, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia.
Então as pessoas que superam são pessoas que têm humildade no coração para reconhecer o momento do fracasso. Porque ela sabe que lá na frente está esperando a superação e a vitória. Que lá na frente está a fidelidade de Deus para levantar, para honrar. Davi disse: eu já fui moço, hoje eu sou velho e nunca vi o justo caído, nem a sua descendência mendigar o pão. Tantas vezes cai o justo como Deus o levanta. Primeira coisa, humildade. Segundo, reconhecimento do erro, arrependimento. Terceira, aceitação da disciplina, aceitação das consequências. Não jogue a culpa nos outros por aquilo que você está fracassando. Amém? Não jogue. Alguns times europeus saíram dizendo que é porque o clima do Brasil é quente. E como é que o Brasil ganha a Copa do Mundo na Europa, que o clima é frio? Isso é desculpa. Não tiveram resistência, deveriam ter se preparado mais. Então não coloque nos outros a culpa do seu pecado, a culpa do seu fracasso. A Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Coloque a boca no pó. Pode ser que ainda haja esperança. Nós não temos que nos envergonhar, não. Nós temos que aceitar que estamos sofrendo aquilo pelas consequências, ou dos nossos erros, ou da nossa falta de preparação. Talvez você não pecou, talvez você não errou, mas você não estava preparado para aquela missão. Talvez não era o momento. E você tem que ter maturidade para chegar e dizer: não, eu não estava preparado. E a última característica de quem de quem supera as coisas e se torna um vencedor, é a disposição para agarrar a segunda chance. Vou fechar com esse versículo, está no Evangelho de João, capítulo 21. Diga para o teu irmão: meu irmão, Deus sempre te dá uma segunda chance. Quando Ele te der, agarra. Pedro teve uma segunda chance. Davi teve uma segunda chance. João 21, 15. Estamos encerrando. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Queridos, Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tinha jurado que não conhecia Jesus, que não era um deles. Mas Jesus deu uma segunda chance. E Jesus falou de que modo que ele iria morrer por causa dessa segunda chance. Jesus mostrou para ele como ia ser, que no final ele iria morrer. Mas Pedro agarrou essa segunda chance e cumpriu a sua missão, cumpriu o seu propósito e deixou o seu nome como apóstolo principal. Isso é superação, queridos. Um dia vi uma mulher aqui me agradecer a Deus porque ela tinha feito prova da OAB 8 vezes e na 9ª vez ela passou. Pessoas que superam não ficam se sentindo envergonhada, arrasada, reprovada, humilhada. Não importa se o outro venceu na primeira prova. A minha corrida é minha. A minha corrida é única. O meu chamado é único. Não importa que o outro está bombando, mas eu tenho um chamado. E vai chegar a minha hora em que minha célula vai crescer, minha equipe vai fluir. Importa a minha caminhada. Glória a Deus. Glória a Deus.
Não olhe para quem está na fase seguinte da tua. Se a tua fase é chorar e a fase do outro é rir, não fica olhando não, ele está na fase dele de rir. Amém? Se tua fase é rir e a do teu irmão é chorar, não despreze o teu irmão, porque está vivendo lá embaixo não. Porque a vida, ela gira. E nós somos provados em qualquer etapa. Não é porque é bispo que não vai ser provado não, vai sim. Para poder crescer mais. Porque aquele que se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, a seu tempo, ele exaltará. Dê uma salva de palmas, Senhor. Aleluia. No final dessa pregação você vai entender por quê. Nesse momento eu quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Feche os seus olhos. Uma coisa eu te garanto. Se você estiver caminhando com Jesus, você nunca será um derrotado. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, para ser um vencedor, escolha o general certo. Escolha o time certo. Escolha o reino certo. Porque o reino das trevas é um reino derrotado. Já está escrito o fim dele. Mas o reino de Deus é o reino vencedor, é o reino glorificado. Então esta noite você está aqui, você está tendo a oportunidade de escolher. Você está diante de um momento de escolha na sua vida. E você deve decidir. Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então, se esta noite você tem uma decisão por Jesus, então coloca a mão no teu coração agora e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero viver uma vida vitoriosa. Eu te agradeço por ter superado todas as coisas, todo o sofrimento, por amor a mim. Eu te agradeço por ter morrido numa cruz para me salvar. E nessa noite eu abro meu coração e te convido a entrar e a ser o Senhor da minha vida, meu Salvador, meu Redentor, aquele que perdoou os meus pecados. Obrigada, Senhor, por perdoar os meus pecados e por me dar a vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida que está no céu, porque agora a minha vida te pertence. Quero te convidar a ficar de pé nesse instante. E eu quero chamar aqui as pessoas que fizeram esta oração pela primeira vez. Traga seu convidado.